Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje no Idiomas Online para mais uma live de curiosidades e tudo sobre Brasil e língua portuguesa. Agora eu vou trazer um tema como muito interessante de uma palavra que eu particularmente gosto muito, que é a palavra saudade. Você sabe o que é saudade? Não sabe? Dá para saber ainda? Tá curioso? Então, fiquem aí ligados que hoje nós vamos falar sobre a palavra saudade. Então vamos lá. Primeiramente, gostaria de dizer aquelas mesmas coisas de sempre, que todos os dias nós estamos aqui presentes para trazer conteúdos referentes ao Brasil e à língua portuguesa. Gosta dos conteúdos, mas não pode escutar agora, precisa escutar depois? Não tem problema, todos os vídeos ficam salvos aqui no perfil do Idiomas Online e lá no perfil do Aprenda Português com Paula também, tá? Esse perfil aqui do Idiomas Online é mais geral, tem um pouco de todos os idiomas, espanhol, português, inglês, italiano, francês, alemão, enfim. E lá no português, no Aprenda Português com Paula, é mais direcionado ao português e coisas da língua portuguesa também, tá? A língua portuguesa tem muito a ver com como o português que se fala no Brasil tem muito a ver com o português que se fala em Portugal, tá? A diferença é muito pouca, como quase nada. A única coisa mesmo é que existem alguns tempos verbais nos quais eles não usam e nós utilizamos. Então, como tem essa variação de idioma, né? É a mesma coisa como um espanhol. Não, nem vamos falar do espanhol. Vamos dizer do castelhano ou do catalã e do espanhol. Então, é diferente, mas ainda assim as pessoas como podem se entender. É basicamente a mesma coisa. Não é tão distinto assim, mas ainda assim tem uma distinção, tá? Espero que vocês tenham entendido o que eu expliquei aí agora. Então vamos lá, vamos começar já a falar sobre a palavra saudade. Então, o que é saudade e onde é usada, como é usada, né? A saudade o nome é a definição de um sentimento. E quando falta alguma coisa, quando você tem aquele sentimento de falta, o nome disso é saudade. Ou também pode ser quando sobra sentimento, né? Ai, nossa, tenho saudade, muita saudade de um tempo que eu vivia, coisas assim. Então, é isso que é saudade, tá? Saudade é sempre quando falta ou quando sobra um sentimento. A saudade pode ser também um sinônimo de lembrança. Então, as lembranças são aquelas coisas que a gente fica lembrando depois. Ai, que saudade, ai, daquela lembrança, quando eu tinha uma lembrança e tudo mais. E também é designada a dor dessa ausência. Então, quando a gente tem essa dor daquela falta, então o nome disso é saudade, desse sentimento, dessa dor de faltar algo, como é faltar algo tão grande em mim que a pessoa acaba realmente sentindo aí saudade. É mais assim, nostalgia, né? Aquela nostalgia acho que todo mundo aqui sabe o que é nostalgia, né? Nostalgia é uma palavra em latim, então a nostalgia gera a saudade. Na gramática, saudade é um substantivo abstrato, ou seja, algo que nós não podemos tocar. É tão abstrato que só existe na língua portuguesa. Então, realmente, em outros idiomas, como não tem, quando a gente vai traduzir sentir saudade, né, que é como a gente fala, sentir saudade, para outro idioma, é sempre com I miss you, te extraño, monkey e assim por diante. Então, essa palavra é uma palavra como muito universal, eu escuto como muitas pessoas falando. Meus amigos, eu tenho um amigo grego que ele tem uma tatuagem assim, escrito saudade no braço. E aí eu perguntei uma vez pra ele, nossa, por que você tem essa tatuagem no seu braço? E ele falou assim, porque eu acho que saudade é a palavra mais bonita do mundo, porque realmente não tem como você explicar.
é um sentimento, né? Então, no dia 30 de janeiro se celebra o Dia da Saudade. O 30 de janeiro já é o quê? Já passou, né? Então, fica aí para hoje, né, que se celebra o Dia da Saudade. O que se celebra no Dia da Saudade? Na verdade, nada demais, é só um dia mesmo a se lembrar, como o Dia do Amigo, como o Dia dos Namorados, como o Dia de São Valentim, dia de muitas outras coisas. Então, esse é o Dia da Saudade celebrado no dia 30 de janeiro, que foi aí, acho que há 2 semanas atrás, mais ou menos. Então, a palavra saudade, ela é claro, né? Ela vem do latim, assim como todas as línguas latinas, né? Que vem da palavra solitas, que significa solidão ou solitário, né? Também pode ser de solos, né? Que o solo sim significa solitário em latim. E solitas, que é solidão. Então, essa é a origem da palavra saudade. O sentimento mais ou menos melancólico ou de incompletude. Incompletude é algo incompleto, algo que não está acabado. Então a saudade se gera daquilo de que não se tem, que se teve um dia, mas hoje em dia não tem mais. Também está ligado pela memória às situações da privação, da presença de alguém ou de algo. Então a saudade não precisa ser exatamente só de uma pessoa, pode ser de um tempo, pode ser de um relacionamento, de um país, de um lugar, né? Também se pode sentir saudade. Também está derivado, também tem essa derivação de ausência de certas experiências que foram determinadas com prazer. Então, por exemplo, tive uma experiência de comer taco, gostei do taco, tá? E agora? Tenho saudade do taco? Tenho, porque foi uma experiência que eu gostei. De repente, a ocasião toda gerou aquele sentimento que depois gerou uma ausência. Essas coisas, tipo, sempre quando você sente saudade, é sempre de algo que, por exemplo, você quer. Tudo bem, lembrança, eu lembro de quando eu era criança e comi terra. Tenho saudade disso? Não, claro que não. Não vou ter saudade de comer terra. Mas eu lembro quando eu era criança e eu comia sagu, que são uns ovinhos assim pequenininhos de gelatina, que como toda criança praticamente come aqui no Brasil. Então eu tenho saudade de comer sagu, por exemplo, né? Também, o que mais? Existem alguns dicionários, está falando assim aqui nessa descrição, que existem alguns dicionários que dizem que é uma palavra, que pode ser uma palavra do árabe, mas que não tem como uma expressão muito boa, que é uma coisa mais assim negativa, né? Um sentimento ruim. E também tem uma explicação de expressão que seria de saúde, ou mesmo de saudar. Só que eu acho que a saudade sempre vem mesmo do sentimento, né? Então, existem várias explicações psicológicas aqui, que por exemplo, explicando, né, muitas explicações da psicologia definindo que essa palavra saudade é uma palavra mesmo da língua portuguesa e que fica até difícil a tradução e que exprime com precisão um estado do espírito, que até pode ser dito de outras formas nas mais diferentes línguas, mas não com a mesma palavra. Então, sempre quando a gente fala de saudade, assim, para amigos ou algo do tipo, eles ficam como, mas como explicar isso? Então, eu sempre acho que a melhor maneira de explicar a saudade é o nome do sentimento. De quando você sente saudade de algo, então você tem o quê? Você tem aquele sentimento. Aquele sentimento é o sentimento da saudade. Então,
também aquela dor, aquela coisa, né, de ausência e etc. Há também algumas pessoas que falam que saudade daquilo que se viveu ou de outras pessoas, né? Saudade de nós mesmos ou de nossas diferentes faces. Por exemplo, eu tenho saudade de quando eu tinha 15 anos, eu tinha saudade da pessoa que eu era quando eu tinha 15 anos. Existem várias e outras explicações. O sentimento mexe com as nossas lembranças e com nossa memória, que são aspectos característicos e fundamentais dos seres humanos, claro, né? Todo sentimento mexe com as características dos seres humanos. Assim como pode contribuir para a nossa saúde, nos constituindo como um ser de relacionamentos que aprende a se vincular e a se separar de outras pessoas. A saudade em demasia também pode afetar a nossa saúde. Em demasia é o quê? Em demasia, em grande quantidade. Quando se sente muita saudade de algo ou de alguém, quando você tem muita falta de alguma coisa, isso também pode afetar na sua saúde física, né? Quem nunca ouviu falar sobre o saudocismo? O saudocismo, nossa, fazia muito tempo que eu não ouvia falar disso. Mas é a necessidade de reviver algo. Tá presente de toda uma vida e experiências que não retomam mais naquela mesma forma. E não se trata de querer fazer desaparecer todas as nossas lembranças, não é isso, né? Mas de conseguir rememorá-las, que é como revivenciar, viver outra vez, viver de novo. Mas é difícil deixar que a saudade saia da sua vida, ou seja, você tem aquele sentimento, você gostaria de reviver de novo, mesmo que você reviva aquele mesmo momento, não vai ser a mesma coisa. Então, ainda assim vai existir saudade, porque tem coisa que realmente não volta mais, né? Então, essa coisa do saudocismo é quando a pessoa tem tanta necessidade de viver uma experiência novamente que acaba virando como um vício. O que é um vício? Uma necessidade extrema daquilo. Então, acaba virando a saudade em uma patologia. Existem como muitos casos assim de saudades, como existe uma história um pouco como fictícia, de fantasia, mas se conta de um escritor que ele perdeu a esposa e ele sentia tanta falta e tanta saudade da esposa que ele começou a buscar em outras mulheres o mesmo sentimento que ele tinha pela esposa, né, já falecida. E ele nunca encontrava. Claro, uma pessoa é diferente da outra, você nunca vai conseguir viver a mesma coisa, uma coisa que você viveu com uma pessoa, com outra pessoa, como é totalmente, né, fora de qualquer contexto. Então ele vivia tanto buscando aquilo que ele acabou se afundando em tanta mágoa e tanto desespero, justamente por causa do saudocismo, né, que é essa patologia. Muitos idiomas têm como tanta dificuldade em traduzir essa palavra, né, de saudade, que, por exemplo, em castelhano, que era o que eu estava falando, né, antes, pode se considerar como de estranhar, que como o estranhar, que também existe em português, é como estranhar esse momento que eu estou vivendo agora, como é um pouco estranho esse momento aqui agora, porque já não é igual ao passado. Então, realmente tem aí um sentido né, desse sentimento de querer viver. Ou em francês, como fala algo de arrependimento, né, que sente como um arrependimento, basicamente. Ou tem como no idioma russo, por exemplo, que eles determinam esse sentimento de saudade como algo tosco, como algo sem sentido. E sim, são expressões como estrangeiras que não conseguem definir
exatamente o que é o sentimento, né? O que é esse sentimento de saudade, como não tem como definir exatamente aquela coisa, o sentimento, né? Então são apenas como tentativas para determinar esse sentimento, que é um sentimento abstrato, algo que você não pode pegar. Mesmo assim, a saudade é uma das palavras mais presentes nas poesias de amor e nas músicas populares de língua portuguesa. Existem 1001 músicas falando de saudade. 1001 músicas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hoje é sexta-feira e eu vou sentir saudade de todos até na segunda. Beijos no coração. Tchau, tchau. Até logo.